Bíblia, livro dos livros, és a escrita de Jeová. Bíblia, a eternidade da divindade em ti está. Bíblia, livro dos livros, és o tesouro das gerações. Oh, minha Bíblia, fanal de gozo, és o repouso dos corações. Bíblia, livro dos livros, dos patriarcas e das visões, livro de unção bendita e de infinitas revelações. Bíblia, livro dos livros, sol que ilumina os dias meus. Oh, minha Bíblia, livro do crente, és um presente vindo de Deus. Bíblia de duplo gume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isso encontrei Cristo pra me remir. Oh, minha Bíblia, rio que passa, manando graça
sem se extinguir. Ó minha Bíblia, rio que passa, manando graça, sem se extinguir. Bom dia com Jesus. Quando cheguei aqui um pouco antes das 7, estava chovendo aqui torrencialmente. Chuva mansa, mas torrencial. Eu pedi a Jesus para cortar a chuva, né? Muitas vezes. Ele atende a gente. Nós temos, como foi já anunciado, preliminar volta, mas de uma forma diferente, somente com Mon Rinaldo. Ele terá um tempo aí de 29 minutos, das 17h30, né? A partir das 17h30, 5h30 da tarde, podendo ter até 2 hinos escolhidos por ele mesmo, e os cantores já experimentados. No máximo 2 hinos, irmão Rinaldo. E não tem programação nenhuma minha. Palestra sob inspiração que Deus lhe der. Também não haverá participações, entrevistas e trocas de opiniões e coisas. É palestra mesmo. Pelo menos por enquanto. Agora, haveria uma preleção sobre pecado voluntário, mas não houve direção para isso. O irmão deve esperar, possivelmente no encontro que vamos ter, nós vamos ter esse assunto de uma maneira mais clara, mais definida. Possivelmente, não é? Ou então, na ocasião certa que Deus indicar. Às vezes há coisas que nós recebemos e a gente entende que deve ser para aquela hora mesmo, mas outras não são. Como também ler cartas aqui não fica muito bem usar isso como uma rotina, uma praxe. Aí depois, por último, vamos entrar numa rotina e você sabe o que Deus tem nos guardado disso. Aí quando a pessoa escrever carta que não for lida, ela vai ressentir, não é? Então há cartas que eu vou ler, mas há outras que não. Eu não estou dando conta de ler. Quem foi que escreveu? Meu irmão, depois você vai me ajudar. Espera um pouquinho. Agora, deixa-me ver aqui para colocar bem aqui. Tem uma sobre dízimos. Gostaria de saber se os dízimos devem ser somente o vencimento do trabalho ou também, como por exemplo, vender casa, vender carro, uma extra e outras, etc. Aqui tem uma cartinha batida à máquina que deveria ter sido assinada, porque se trata de gente nossa, não é? E
e eu nunca cito nomes, mas como não é escrita como desavença, né? A desavença anônima mas quando é num bom espírito, até que... Aqui tem o caso de brincar com os sentimentos da moça. Quer dizer, a mulher se tornou... A coisa está colocada errada, muito errada. Vocês têm que entender isso, sabe por quê? Porque aí vocês vão passar a viver sob as conveniências da hora. É como eu sempre ilustro, porque tem visto, o dia a dia mostra aí. Elas estão aí com cigarro entre os dedos, unhas pintadas, um volante. Se você espera o sinal amarelo, ela já está buzinando atrás. E valentes no trânsito e em outros lugares, em repartições e tudo. Chega lá quando bate o carro e vira mulher. Então ela passa a viver de acordo com a conveniência. Se tem uma pessoa, um ser, que passa, se Deus não guardar, usar muito de conveniências, é a mulher. Porque hoje tem hora que ela é homem. Ela é independente, ela manda, depois ela é aquela coisinha tenra, vítima, coitadinha, né? Então é preciso ver essa questão de brincar com sentimentos. Eu não quero dizer que seja esse caso aqui, bem entendido. Mas eu aproveito para estudar de uma forma geral. Não, ela deixou de ser, essa é a condição do tempo, de ser aquela florzinha inocente. Ela deixou, queira ou não queira, porque a escola não deixa, a sociedade não deixa, a televisão não deixa, e a quem é mais dado, mais exigido. Então ela tem que se encarar essa realidade. Por que certas horas não é feminina, não é fraca? Aquela hora é forte, e outras horas é a pobre coitada, não é? Então vamos tirar isso de linha. Vamos encarar as coisas como são realmente. Já que é a condição do tempo, então vamos encará-la em todos os aspectos também, não é? Agora, o moço brincou com o sentimento dela. Ela é muito bonita, e por sinal precisa de apoio. Pelo que sei, namorou um moço aqui, gostou muito dele, mas ele brincou com os sentimentos dela. Agora, para curar a mágoa e cicatrizar as feridas, está assumindo um casamento com outro moço que a ama muito, mas ela não o ama. A mulher, para começar, não pode ser objeto. Como é que ela não o ama e vai casar com ele? Eles nem são namorados, veja, mas ela foi pedida em casamento e aceitou, e acha que tem que cumprir a palavra, vai se casar com a esperança de aprender a amar. Eu não sei realmente se a moça está querendo ouvir isso, que aqui é uma pessoa interessada. Não sei se é homem, se é mulher. Se é o pai, se é a mãe, se é uma amiga, se é uma irmã, se é uma cunhada, se é uma tia, não sei quem é. O jovem é assembleiano, veja só. Ela não gosta do rapaz, ela não ama o rapaz, é assembleiano. Não, a gente acha, pode até rir, mas num bom espírito, num bom sentido, não é? Não como... Ele não crê no profeta. Vai se casar para fazer a vontade do pai e não pela vontade dela. É antibíblico, é anti-mensagem, casar-se para fazer vontade de pai. Já foi o tempo, minha mãe casou, viu meu pai uma vez só antes de casar, marcar o casamento, chegava era no pai, né? Compadre chegava e falava com
com o pai da moça. O moço ia num compadre do pai da moça para falar com o pai da moça. Foi assim que minha mãe se casou. Hoje eles são... eu conheço um irmão que fez isso, coisas de orgulho ferido, né? Aí sai para qualquer coisa que aparece depois. E o seu casamento foi uma catástrofe para os dois. Não, a carta, ela é de benefício para todo mundo, né? Para toda a igreja. Hoje eles são dois infelizes com os filhos e estão separados, ela está sofrendo, sim. Mas eu queria que ela soubesse que não é só eu e o meu esposo que estamos do lado dela, mas que tem muita gente por ela, tem a igreja toda, né? Tem Jesus. Não precisa desesperar, isso vai passar, pois tem uma torcida muito grande. E nós, em nome da igreja, desejamos muita felicidade a ela, pois merece ser muito feliz. Só que não dessa forma, se casando com um denominacional, e pássaros de plumagens diferentes jamais voarão juntos. Eu passei por isso também quando jovem, entraram no meu noivado e separou nós dois. Na época eu sofri muito, pensei até que não ia amar mais ninguém. Depois entendi que Deus tinha algo melhor, muito melhor para mim, que é o meu esposo hoje. Então é uma senhora, né? É uma irmã que escreveu. Olha, eu estava ouvindo a fita agora de manhã, na Rádio Clube, e eu pediria à irmã para discretamente procurar a irmã Vera aí depois da escola. E a irmã Vera vai arrumar uma cópia dessa fita, um presente meu, para a senhora dar para essa moça aí, ouvir aquela fita. Eu não sabia de nada. Essa mensagem, como eu já disse, já foi pregada 18 anos atrás. É muito bom esse tipo de coisa. Então pega, não é coincidência, pega a fita de hoje, inclusive vai ter o caso de Ruth e órfã. Se voltar para trás, o casamento misto é... Olha, você está sujeito a casar com um lobo vestido de ovelha aqui dentro. E com a loba também vestida de ovelha. Não é só lobo, não. Tem loba também. Mas se você casa dentro da mensagem, no espírito da mensagem, vem o que vier depois, você vence com uma boa consciência. Você vai ter um fator muito importante para você vencer, que é a consciência. Então não se pode fazer mais nada do que, de todos os modos, sabe uma coisa, ela vai fazer isso, irmã. Ela vai fazer. Porque nenhuma moça hoje, com exceção de 0,1%, fazem realmente o que os pais querem. Em tudo, principalmente casamento. Ninguém faz o que o pai quer, muito especialmente se estiver amparada pela Bíblia, por Deus, pela mensagem. Então, se a coisa já iniciou, pode ser que volte atrás, mas leve a fita para ela ouvir. Pode ser. O irmão Branham disse, de todos os modos ela vai fazer isso. Agora, depois que passar aí, as coisas poderão cair no lugar, com muitas cicatrizes, marcas, mas há casos que você pode passar um filme do que vai ser aquele casamento, não adianta, ele vai casar mesmo, ela vai se casar, e não vai ter... A solução é levar na cabeça mesmo, não tem jeito. Porque é condição do tempo, nós somos assim, eu sou assim, todos nós somos assim. Agora vamos ver essa questão também de brincar com sentimentos. O irmão Branham usa esse termo, mas na verdade é o seguinte, chega a situação que um moço não pode investigar uma moça, namorar para ver se dá casamento ou se não dá.
Porque se namorar com ela 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, até um ano, e depois viu que não dá certo, então ele é um mau caráter, ele brincou com o casamento, e às vezes até o moço já está mostrando que, mas ela, aquela expressão, pega no pé. E com isso ela se desgasta. Autodesgasta, se desgasta diante dos outros. A minha avó gostava muito daquela florzinha, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não quer. Glória a Deus, se foi tudo antes, em tempo, dá graças a Deus. Ele foi muito bom em sair fora em tempo. Foi muito bom para você, foi muito bom para ele. Oxalá que todos fizessem assim. Ninguém deveria se casar constrangido. Agora, aquele que voluntariamente programa esse tipo de coisa, um caso deveria ser de exemplo para os outros, né? Mas você já viu? Basta ele brinca com uma aqui, já tem meia dúzia esperando ele ali. E pode deixar que elas vão levar chumbo também. Não é certo? Isso falando desses que vivem desta forma. Mas às vezes há pessoas que não são assim somente em relação ao casamento. Elas são também nos negócios. É questão de personalidade, de natureza. Não é que a pessoa é mal intencionada, não tem segurança, vamos dizer, é volúvel. Eu conheço os defeitos da minha personalidade. É onde muita gente estranha até. Outro dia, a minha sobrinha mesmo estava falando, mas o senhor também chama tudo para cima do senhor? Porque eu disse, não, ele saiu por culpa minha, né? Por culpa minha. O senhor chama tudo para cima do senhor, mas eu entendo. É um defeito de personalidade que a gente tem, que a pessoa tem. E, então, o que se deve ter? Cuida de ti mesma. Dá um passo e olha 9 vezes. O irmão Brand disse que o índio dava um passo e olhava 9 vezes. Nós damos 9 passos para olhar uma vez. O índio dava um passo e olhava 9 vezes. Não é certo? Então que a mãe ensine, instrua os pais, desde criancinha, e para depois não virar essa vítima, assim, essa florzinha de abóbora. Não, elas hoje estão no exército, são astronautas, estão na aeronáutica, estão na polícia. Não vocês. Eu estou falando a condição generalizada da mulher, na condição do tempo de hoje. E mesmo muitas delas dizem, como que eu vou cruzar os braços? Aí não vão passar fome, não é? Como é que vai ser? É isso. Agora, vamos botar isso bem no lugar certo. Esse, porventura, que é um brincador, vive brincando com sentimentos, logo ele será notado, o tal será notado. E que um caso sirva de exemplo para o restante. Elas devem prestar solidariedade nesta hora. Porque tudo que você faz para outra, você está fazendo para você. E não são somente elas, não. Elas também brincam muito com eles. O caso está quase invertido. Brinca muito. A coisa... Tem rapazes que são extremamente sinceros, honestos. Agora, tem que se pôr isto no lugar. Gente, quem vai na chuva vai molhar. Quem entra na chuva vai molhar. Se você não quer sofrer espinhos, decepções que vão te amadurecer para a vida futura, então não pense em casamento, não namore, fique dentro de casa. Mas isso é uma verdade. Se você quer molhar, então você vai entrar na chuva sabendo que vai molhar. Riscos, perdas e danos, é como uma empresa que quer crescer sem beneficiar, sem sofrer danos e prejuízos, ser explorada, ela não cresce. Por quê? Seus donos vão morrer antes do tempo. Vão morrer. Eu já exemplifiquei, isso é como árvore, uma árvore que cresce.
Ali vem tudo quanto é tipo de coisa. A cobra descansa na sombra dela, o carneiro, a ovelha, o cabrito, o bode, o gado rumina lá, o sapo, a coisa limpa, a coisa imunda, tudo prevalece. É igual ministério. Tem ministério que cresce, é uma árvore frondosa, ele não está nem ligando para certas picuinhas. E todos se beneficiam dele, queira ou não queira. Vi lá o João Manuel deitado lá, dentro do caixão. Pensei, bom, de todos os modos é meu filho, o que eu vou fazer? É meu filho na férias, queiram ou não queiram, são todos meus filhos. Se o pai é torto, se o pai é idiota, se o pai seja o que for, mas o que você vai fazer? É seu pai. E o melhor que faz é honrar, é respeitar o pai. Isso é o melhor que faz, de acordo com a Bíblia, não é? Então foi o que eu disse, quando o irmão Sabino veio, e o irmão Sabino, com licença, baixinho, né? E ele alto, os dois iriam ser padres, não é, irmão Sabino? Seriam padres, não é verdade? Irmão Sabino está aí? Não é isso? Você lembra? Então eu falei, aqui está um padrinho e ali está um padrão, né? Não é? Pois é. Só que nenhum deles foi ser padre, né? Graças a Deus. Então é isso, a árvore cresce, desgalha, dá galha, quando morre ainda dá madeira demais. Depois de caído ainda dá madeira, aí que é bom. Aí vai fazer casa, móveis, vai beneficiar. Mas caiu agora que é bom. Aí vai usar o cerne dele, né? Tá bom. Então é assim também, gente. Vocês crescem, vocês são boas, vocês têm personalidade, vocês vocês são seres vivos, têm alma, corpo e espírito. E tem uma coisa, ninguém vai pensar que, bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um cafezinho ali, aí eu te dou a resposta se eu vou casar com você ou não. Não, não é assim. Ela tem o direito, o profeta diz, ela tem o direito, ele tem o direito de orar, vai orar e ver se aquilo vai em ordem crescente, aquela simpatia iniciante que começou, então, em ordem crescente. Agora, por favor, chegou a uma conclusão, não deixa passar tempo e tempão, constrangido por causa do pai, por causa da amizade que criou, então não, você tem que dizer, olha, não dá não. Pronto. Agora, para que essas coisas, né? E cair numa revolta e contrair compromissos assim como um revide. Não faz isso não. Eu não sei se posso dizer que isso seja revide, né? Agora, irmão, lê para mim. Judas pel ajaro contra Jerusalém, Judas... Eu não sei se eu vou responder, não. Eu escrevo meio inglês, não é? Aqui é francês. O irmão Luquinha vai ler. É francês. Pastor Judas... Eu não compreendez-vous. Judas Construir. pelejará contra Jerusalém. Não terminou? Zacarias capítulo 14. Não, Judas pelejará contra Jerusalém? Contra Jerusalém. Não, o espírito de Judas continua. O Judas já acabou lá, né? O Judas. Eu pensava que esse espírito dele também acabou, ainda tem... Não acabou não. O que é isso? O profeta disse que não acabou não, tá? Deus abençoe, irmão. Não acabou não. O espírito dele só vai acabar depois da segunda ressurreição, quando Satanás foi eliminado da terra, do universo. Ainda sobre os dízimos. Olha, o irmão Branham diz assim, em suma, um cristão é dizimista. Pronto, ele diz tudo. Aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 7, você pode ler,
aos Hebreus capítulo 7, porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Isso foi completamente pervertido pelo sistema hierárquico organizacional. O dízimo hoje é de junta, é de tesoureiro, é de administrador. É administração humana, né? Mas isso é denominação. Porque quem toma dízimo é o levita, não é certo? E para assim dizer, por meio do Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Então aí vem o dízimo dos dízimos. Que isso é o pastor deve dar dízimo dos dízimos. Esse não deve ser em função própria, mas como é sempre aquele a quem ele considera maior, né? Dando dízimo por caridade, para pastor que está precisando, não é isso não. Não são todos que têm a revelação disso. É uma mínima parte. Fica aí. Para quem você dá seu dízimo, hein? Até essas coisas acontecem, já é para obreiros, né? Não. Então, não é para quem precisa. Tanto que é errado você pegar os dízimos e entregar para uma viúva lá, porque ela está passando fome, necessidade. Por isso que tem os diáconos na igreja, e não precisa explicar mais, né? Então, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, veja só, então o irmão Branham disse que Levi deu dízimos, ainda estando nos lombos de seu pai. Nós não vamos pregar sobre isso, mas eu acho que já é o suficiente. Eu sei que o irmão está querendo aqui uma ordem de como, do que deve. Eu não digo para a pessoa que vem e batiza e tem a revelação, que ela tem que então dizimar tudo que possui, fazenda, casa, carro, animais, bois, bicicleta, seja panela, seja o que for. Não, eu não digo isso. Agora, o profeta diz, você deve os dízimos desde que você foi revelado. Mas não é deve o dízimo no caderno, na obrigação. Você vai dever na sua consciência, porque você foi revelado. Então não adianta. É por isso que o pastor não tem condição de perdoar dízimo de ninguém. É um assunto até um tanto desagradável. Satisfação sobre dízimo, coisa. Entende? O irmão Branham foi devolver o dízimo para uma irmã, por causa de ser viúva, pobre. Deus falou com ele tanto quanto falava sobre uma cura de um cego, de um canceroso. Disse, não tire da mesma forma que ele falava sobre a cura de um câncer, ele falou para ele sobre o dízimo. Não tire a bênção da minha serva. Não tire a bênção da minha serva. Pronto. E ele disse, eu faço um desafio.
Tanto que qualquer pessoa pode dizimar, desde que ignoremos a origem. Se tivermos consciência que aquilo é de prostituição, é de venda de cachorro, o qual está sendo idolatrado, está sentando na mesa para comer com as donas, não é? Dízimo de cachorro e de prostituição, se tivermos conhecimento da origem, não devemos receber. Mas, fora disso, uma vez desconhecendo a origem, qualquer pessoa tem direito de dizimar, porque as bênçãos que vêm para elas são materiais. Os Estados Unidos, o povo não sabe, o segredo dos Estados Unidos é o dízimo. Cresceu dando os dízimos e virou a potência que virou. Agora, é uma questão de fé. Se uma pessoa se converte, olha, por exemplo, Ford passou a dar 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, chegou até a dar 100%, é uma questão de fé, ele não estava pecando. A palavra dízimo já quer dizer a 10ª parte, mas se ele quis dar 20, 30, 40, 50, até 100, como Colgate chegou a dar 90%, diz a história, não tem nada a ver. Ele não pode dar 9%. Aí já não é fé. Não é certo? Então, se uma pessoa se converte, ela diz, não, eu sei que eu não tenho obrigação, mas eu quero dizimar tudo que eu tenho. Abraão dizimou os despojos, deu dízimo de tudo, e dizimou também os despojos. Nós somos filhos de Abraão, mas não podemos usar isso para insinuar que todo mundo deve dizimar tudo que já tinha antes. Não. Agora, para completar a sua resposta, você compra um carro por 100 mil, comparação. O seu 100 mil já é dizimado, porque o seu dinheiro é dizimado desde que você teve a revelação. Agora você vende ele por 120, você não vai dar dízimo de 120, você dá dízimo do lucro. Eu estou ensinando a mecânica, porque eu entendi aqui que o irmão está querendo um ensinamento sobre a mecânica, que serve para toda a igreja. A mecânica. Você vai dizimar o lucro. Lá em Brasília, quando eu era assalariado, funcionário, já era evangelista, um irmão que era muito sincero, um amazonense, a denominação, ele ficava implicado comigo, falando, não, eu não dou do instituto, não, eu dou só do líquido. Bom, irmão, eu não estou falando nada, o senhor veio me procurar, eu dou total. Porque o que recolhe lá também não é para meu benefício, amanhã não vai ser aposentadoria, não vai ser tratamento de saúde, tudo, então é meu. Isso aí agora é um problema meu, isso aí é seu. Ele ficava implicado comigo, porque ele não ficava tranquilo, porque ele conhecia a minha vida, dentro daquela repartição, ele conhecia tudo. Quando ele queria saber que jeito que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, que eu fazia aquilo. Quando chegava nos dias, ele vinha, mas, ô irmão, como é que é isso? Eu falei, não, irmão, eu dou total, agora, mas só que ele não ficava em paz, não é? Agora, isso é uma questão de consciência, de fé, de paz no coração. Nós estávamos aí numa audiência, até tarde da noite, sexta-feira, aí, de repente, caiu aquela unção mostrando para aqueles irmãos, inclusive um rapaz, o que é sacerdócio. Não é pregar bonito, eloquente, fazer o povo gritar, isso não quer dizer pastor. É ali, é lá naquela hora. E veio o sacerdócio. Eu falei, agora vocês às vezes implicam ver um pastor vestido de terno, de gravata ou de carro. Você está vendo o que é? Ele disse, é verdade. O pastor Elias estava. É isso aí que é o ofício, que é o sacerdócio, né? É a hora que chega nesses momentos. Então, meu irmão, essa é a mecânica, vender casa, vender carro, uma extra. Olha, se eu trabalho extra, eu vou ganhar a extra. Eu ganhei, não é? Eu ganhei. Então, eu acho que está bem respondido, tá? Tá bom? Tá bom, ele está me ouvindo ali. Está bom, sacudiu a cabeça que sim. E leia com meditação os Hebreus capítulo 7, que é uma boa escritura sobre isso aí.
Às vezes há pessoas que ficam aqui 2, 3 anos, nunca ouviram esse assunto, né? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. 1 João capítulo 4, de 1 a 4. Eu acho que a escola dominical é própria para isso. Os cultos normais da noite, não. Mas a escola dominical é própria para sanar dúvidas, ensinamentos de prática geral, né? E ainda ratificando, né? A irmã, por favor, procure a irmã Vera, e ela vai te dar uma cópia da fita de hoje de manhã. Então a moça vai ouvir essa fita, meditando, e a irmã está livre do sangue dela para sempre. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Senhor, é muito difícil falar sem errar. Mas por isso mesmo o profeta disse: não me julgue pelo que eu digo, mas sim pelo que eu quero dizer. Isso não se refere somente à gramática, a qual ele não tinha, falava errado, gramaticalmente falando, mas se refere também à intenção espiritual do assunto. O que vem fazer realmente a diferença, porque Jesus usou assim, falando coisas que para uns significaram vida eterna, mas para outros blasfêmia, heresia. Deus, nós estamos nesta hora, precisamos ter cuidado para entendermos a intenção do Espírito. Isso é tudo para nós. Vivifica, pois, esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Olha, apenas lembrando um pouquinho a ênfase principal de domingo passado, Deus não semeou joio. Então eu anotei aqui, lembrar, parágrafo 18 da Era de Éfeso. Se Deus não semeou joio, por que um casamento misto? Por que casar-se com quem não crê no profeta de Deus? Vai estar semeando o que naquilo ali? Não é certo? No parágrafo 19, ele disse: quero continuar com esse pensamento até o fim. Assim prossigamos um pouco mais. Tem estudado você a história dos avivamentos? O avivamento deve ser uma coisa que interesse muito ao crente. Um avivamento significa um movimento do poder de Deus.
lá em Jerusalém havia um tanque que de quando em quando vinha um anjo e agitava aquela água, fazia um avivamento nela. O primeiro doente que caísse ali, podia ser o que for, seria curado. Parecia até sorteio, maratona de Deus, né? Veja só, quem pular primeiro está curado. Agora, quantos aleijados ficavam ali gemendo, ver o outro já tinha pulado lá dentro, pronto. E havia um homem lá que estava há tantos e tantos e tantos e tantos anos lá, e agora Jesus chegou lá, e haviam tantos cegos, ressecados e coisas. Jesus foi exatamente a ele. Escuta, como é que é? Você não alcançou o avivamento? Ah, não, porque antes de eu chegar lá, os outros chegam. O outro já chegou e eu vou assim, esses anos todos. Ele disse, bom, toma a tua cama aí, vai para casa, você já está curado. Sabe por quê? Eu quero esse tipo de avivamento. Agora, exatamente, perfeitamente o que aconteceu com você. Nós não temos condição, ninguém tem condição. Ninguém. Mas ele veio a nós, ele passou entre tantos, milhares e milhares. Eu fico pensando como é que Deus, eu não posso interrogar, porque o irmão Branham fez uma pergunta para Deus uma vez, ele pagou caro demais. Mas, gente, tem hora que eu penso assim, né? Como é que Deus passou por... Aí vou citando reverendo fulano de tal, reverendo Varizo, reverendo ciclano, reverendo tal, e veio o Joaquim Gonçalves. Meu Deus. Você vai lá na Bíblia, você vai ver isso. Ele passa, vai numa Maria Madalena, vai numa Samaritana, vai no Zaqueu. Então você se encontra realmente aí. Veja, o avivamento vinha no tanque, agitava, era o poder de Deus, não tinha dúvida. Mas quem podia? E cada vez que Deus move, ali está Satanás para se mover também. Agora, essa é uma afirmação que você deve ter escrita, anotada, sabe por quê? E em um lugar especial que você gosta de anotar determinadas coisas. E cada vez que Deus move, ali está Satanás para se mover. Até num negócio, Deus dá uma coisa para a pessoa, um negócio, para solucionar um problema dele, mas ele conversa demais. E acaba o diabo entrando naquilo, estragando tudo. Casamento e tantas outras coisas. Cada vez que Deus move, é por isso que eu fico até, tem hora que eu fico até assim, ó. Você já viu, você se lembra do estilingue? O irmão Joaquim estava vindo de Anápolis, lá na saída de Anápolis, mamoneira. Você viaja para o interior, toda saída de cidade tem mamoneira. Lá no centro da cidade você não vê mamoneira. Da onde vem essa mamoneira? Aí fomos lembrar do estilingue e guerra com mamona. E não fazia buraco, mas ardia, não é? A guerra com mamona, estilingue. Por que eu entrei na mamona? Pois é, mas por quê? Agora que eu lembrar, eu falo. Por que foi que eu entrei na mamona? O estilingue? Meu Deus. Você sabe o que é?
É porque fica aqui atrás. Olha, vamos voltar atrás. Cada vez que Deus move, ali está Satanás para se mover. Então vocês vão esquecer a mamona. Depois que a mamona vier, nós vamos lembrar o que é. Então, você vai notar isso, escrever isto, em cada lugar, quer dizer, num lugar que você possa lembrar. Quando você vê, Deus abriu a porta, Deus se moveu. Então você vai se lembrar, quando Deus move, também o diabo move. Inclusive na cura. Por isso que muitas pessoas são curadas de males terríveis e depois perdem a cura. Porque elas caem na razão. Por isso que Pedro andou sobre as águas. E depois afundou. Cada vez que Deus move, ali está. Ah, sim. Então, quando o menino esticar o estilingue, você está em defesa, então você encolhia. Fosse mamona, fosse pedra, a guerra de mamona, então esconde, sempre tampa, protege os olhos, o rosto. E às vezes eu estou vivendo assim também. Parece que tem um estilingão de Golias esticado para mim assim, mas não tem nem mamona não, é uma pedra de chumbo nele. E eu ainda fico cutucando ele. Eu penso assim, meu Deus, a hora que o Senhor mover, ele vai soltar essa pedra. Mas depois então eu penso, mas quem tinha pedra não era Golias, era Davi. Então quem tem a pedra sou eu, não é ele. Amém? Cada vez que Deus move, é na mesma proporção. Se Deus move fazendo um movimento público, estrondando tudo, o diabo também vai fazer aquilo. Se Deus está movendo como águas profundas que não fazem barulho, então ele procura também resistir àquilo lá na profundidade. Mover-se lá. Você acentua aí. Avivamento, Jesus veio a ele, veio a você, veio a nós. Deus, quando Deus move, ali Satanás está, para se mover também. Nunca falha. Nos dias do grande avivamento de Gales, a maioria das pessoas não sabe isto. Os asilos para os enfermos mentais se encheram rapidamente. E houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. Está escrito que no tempo de Wesley, as pessoas faziam as coisas mais estranhas que absolutamente eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero é dito que o milagre de seu ministério não se encontra no fato de que ele tenha protestado com êxito contra a Igreja Católica Romana, mas o milagre se encontra no fato de que ele podia e pôde permanecer com sanidade mental e ser profundo no meio de tantos fanáticos que estavam guiados e possuídos por espíritos de erro. Se você tem se dado conta, este ministério dos últimos dias, você haverá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora espero e confio que você tenha suficiente mente espiritual para receber isto e possa permanecer forte e firme sobre isso. Somente para selar este assunto das duas linhas, a verdadeira e a falsa, que estão misturadas e que estão demonstrando as obras dos dois Espíritos. Vejamos onde lemos, 1 João capítulo 4, verso 1 a 4, São Judas 3,
4 e 12. Ele diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, não como segunda pessoa. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo que está já no mundo. O ecumenismo, a imagem da besta, o anticristo jamais completaria sua obra sem essa doutrina das pessoas distintas. 3 pessoas. Deus ser 3 pessoas. Ele não concluiria seu ministério de anticristo sem essa doutrina. Ele não teria como ser anticristo se não tivesse a doutrina da, entre aspas, Santíssima Trindade, se referindo não a 3 manifestações de Deus, mas sim a 3 pessoas distintas. Deus é uma trindade? Não tem dúvida que é uma manifestação trina, é trindade, mas é uma trindade de ofícios, não de personalidade. Ele seria imperfeito. Não há coerência com as Escrituras. Isso tem que ser bem claro mesmo. Quando você lê isso aqui, fala: mas os espíritas falam que Jesus veio em carne, os católicos também. Mas não quer dizer. Quem é Jesus? É a segunda pessoa da Trindade. Não. Jamais ele seria anticristo, fixa isso, sem a doutrina das 3 pessoas distintas. Jamais. Então ele disse: mas este é o espírito do anticristo que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, ao espírito anticristo, não é? Agora vê, você já venceu o espírito anticristo, o espírito antipalavra. Porque você não dá conta de viver essa palavra, é uma coisa. E confrontá-la, torcê-la, pisar nela, é outra coisa muito diferente. Agora, crer nela como ela é, muito embora mesmo não dando conta de viver aquilo que você realmente crê, aí já é outra coisa, não é? Então você tem vencido. Nós poderíamos vencer câncer, diabetes, paralisia, cegueira, tumores, de uma forma geral, AIDS, seja o que fosse. Mas estaríamos completamente derrotados, vencidos, se não tivéssemos a luz que nós temos. Por isso, gente, olha, é que eu digo, voltando ao caso da moça, se você põe, minha filha, uma vitória como essa aqui na frente, você vai ser mais do que agradecida. Sede agradecidos. Que grande vitória! Você tem que entender, os meus sentimentos pessoais, se foram feridos, eles não, de todos os modos, eles não me levarão à vitória, aos céus. É isso que tem que ser estabelecido. Dá vontade de pregar aqui, veja, filhinhos, sois de Deus. João foi um pai carinhoso. Filhinhos, mas sois de Deus. Ora,
falar que você é de Deus, ele não estava falando para agradar, não. Ele não estava falando para ganhar simpatia, para conquistar gente para o seu grupo. Não era isso, não. Ele estava falando a igreja eleita, que era composta de moças com sentimentos como você, de moços, de senhoras, de pais, lutando e sofrendo decepções dentro da própria casa também. Ele estava dizendo: vós sois de Deus, porque vocês já venceram o anticristo, já venceram o espírito do anticristo. E eu tenho que dizer aqui, e todos os pregadores naturalmente veem isso, e toda a igreja sente isso, vê isso claramente, que essa vitória parte desse princípio de olhar para Jesus como Deus, como Emanuel, e não como segunda pessoa. Sois de Deus e já o tendes vencido ao espírito anticristo, porque maior é o que está em vós. João estava convicto de que Deus estava naqueles filhinhos. E se essa carta fosse somente para aqueles, ela teria ficado lá, dentro de uma caixa, e apodrecido, sido queimada. Ela teria sido soterrada na perseguição dos santos, e que eles pegavam, não queimavam só os seus pertences, somente os seus pergaminhos, mas queimavam aos seus corpos. E por que essas cartas não foram incineradas, não foram queimadas? Por que elas não desapareceram? Por que elas estão aqui nesta Bíblia? Porque não era só para aquela era, não era só para aquela igreja, era para você também. Então, quando você lê isso aqui, filhinhos, não é mais para aqueles filhinhos, não é para esse filhinho agora, é para você que está lendo. Você é filhinha, filhinho de João. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, isto é, aos separados, porque introduziram alguns, não santos, com dissimulação, sempre se introduziram no meio do povo, dos filhinhos, né? Esses não entraram no curral pela porta e são, portanto, ladrões e salteadores. Está aqui entre parênteses. Esses não entraram no curral pela porta e são, portanto, ladrões e salteadores. Eles carregam aquele veneno que nós estudamos domingo passado na palavra à igreja. O veneno da murmuração, o veneno da conspiração, da insatisfação, da ingratidão. Eles carregam esse tipo de veneno. Você tem que saber que a murmuração é um veneno que matou lá no deserto milhares. Os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Aqui em Judas 3, 4 e 12. Eu não acredito que realmente isso exista no seio da mensagem. Mas o irmão Branham, ainda no seu tempo, viu o que é feito
como se cumpriu, como está se cumprindo isso aqui que São Judas viu. Pessoas tentando, avançando no ministério, unicamente por comércio. Comércio. A indústria da religião. A indústria da fé. Segundo vemos nestas escrituras, não pode ser negado que a igreja verdadeira e a igreja falsa estão entrelaçadas, sendo que foram semeadas juntas, porém de sementes diferentes. Pois bem, penso que há outra coisa que você deve saber. As 7 igrejas às quais João se dirige estão na Ásia Menor, e todas são igrejas gentias. Ele não diz nada à igreja de Jerusalém, que em sua maior parte estava integrada por judeus e talvez por uns poucos gentios. A razão é que Deus se havia voltado dos judeus para os gentios. Assim, todas as dispensações da igreja é tratando com os gentios e chamando a uma noiva gentia para si. Todas aquelas dispensações. Apocalipse capítulo 1. Por ordem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não tem Jerusalém ali. Por quê? A razão é que Deus se havia voltado dos judeus aos gentios. Assim, todas as dispensações da igreja tratando com os gentios. Gentio é aquele que não é judeu, para explicar melhor. E chamando a uma noiva gentia para si mesmo. Agora, as eras da igreja e a plenitude dos gentios são uma mesma coisa. As eras da igreja e a plenitude dos gentios, quando fala plenitude dos gentios, são uma mesma coisa. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Atos 13, 44, 48. A igreja romana diz que Pedro subiu lá, entrou lá. Pedro nunca foi lá, porque ele fundou a igreja de Roma. Quem fundou a igreja romana, que estava lá em Roma, foi Paulo, que foi para lá preso. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Agora, vê, quando você vai ler isso lá em Romanos, você já vai entender muito melhor agora. Deus não rejeitou a seu povo, que antes conheceu, judeus, né? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se tem um ser que não pode se jactanciar, é o gentio. Às vezes nós estamos matando pessoas, almas preciosas,
para defender a sociedade, a ordem social. É como nós estivemos analisando essa semana aqui numa reunião privada, sobre aquele filho do rei, aquele rapaz que matou o filho do rei. Aí ele foi lançado num lugar que ele deveria ser lançado, numa cadeia, numa sala, uma cela terrível ali, e já determinada a sua execução. Mas antes disso o rei desceu lá, pela soberania dele, foi lá. Disse: por que você matou meu filho? Ele disse: olha, foi por inveja, eu que merecia morrer. Isso, ele reconheceu. Mas bem, o rei virou o rosto chorando, foi lá, e de repente um tapete rolou até na porta da cadeia, da cela. Disse: mas eu não deixaria, você estivesse lá, você não deixava o tapete ser rolado, porque tem que defender a sociedade da igreja, tem que defender a ordem social da igreja. Não se pode estender o tapete, a soberania não pode chegar lá na cela. Mas ele não deu satisfação para ninguém, nem mesmo para a corte, a alta corte, porque ele era soberano, ele era mais do que a alta corte. E o tapete teve que ir até lá, foi até lá, e então sai aquela coisa desagunçada, suja, fedida, remela nos olhos, lábios trincados, enxergando os olhos, que aquilo era escuro, não via luz, com mancha nos olhos, até se reacostumar com a claridade. E vai direto para o palácio, chega lá, diz: agora toma banho, se perfuma e veste a roupa do meu filho. Você matou meu filho, agora você tem que ficar no lugar dele. Mas nós não podemos, não. A Maria Madalena não poderia congregar, não poderia tomar da ceia. O ladrão tampouco, o Zaqueu muito menos. E eu então, aonde apareço nesse quadro? E você? É isso que tem que ser olhado nesta hora, porque é arrebatamento, e Deus tem que nos tirar disso aí. Pois que o que buscava Israel, o que Israel buscava, não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Meu irmão, deixa o coração endurecer. Você perde os sentimentos, perde a sensibilidade por aquela esposa tão fiel. Você perde a sensibilidade por aquele marido, perde o temor de Deus. E você endurece o coração para a graça. A graça é como uma pomba, ela é sensível, ela é mansinha, muito embora sendo soberana. Ela não força a porta, ela já quer dizer graça. Aí o irmão Brana disse: pois bem, aquele rapaz lá no exército pecou contra o exército americano e estava condenado à morte. O seu amigo conseguiu uma ordem de Lincoln, o presidente, que era soberano: não mate esse homem. Mas escreveu num papel comum. A graça chegou para ele num papel comum, tão simples, tão simples. E ali então, o que aconteceu? Ele achou que aquilo era uma chacota. Quem sabe brincavam muito entre si. Quando a gente brinca muito, depois a gente fala: uma coisa aí, está pegando fogo, e a pessoa pensa que é brincadeira, vai ver, é fogo mesmo, né? Então, você está brincando comigo, não está vendo que se fosse o presidente, isso viria num papel especial? Você brincar comigo numa hora dessa? Não, eu não aceito isso não. Resultado, ele foi executado. A corte disse: o presidente tem poder para perdoar, mas não tem poder para forçar a pessoa a aceitar o perdão.
Deus tem poder para perdoar, para justificar, para pagar, mas vem de uma maneira tão simples. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Romanos 11, 1, 8. O cristão revelado nunca fica contra os judeus, porque eles foram cegados por amor de nós. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse é um bom conhecimento, gente. É uma boa lembrança. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os meus pecados, os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 25 e 29. Então eu vou repetir aquilo. Enquanto nós estamos nessa dimensão, nós misturamos circunstancialmente, às vezes, as coisas naturais com as espirituais. Como? Responsabilidade. A própria Bíblia, eu disse, a Bíblia não vai botar a Bíblia dentro do caixão dele. Ele não precisa de Bíblia dentro de caixão. Ele não tem que ir com a Bíblia lá para os céus. Se tem um lugar que não tem que carregar a Bíblia, é lá para os céus. Ele não vai precisar de moral, não tem responsabilidade. É tanto assim que, se a mulher ele está morto, ela pode se casar. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Acabou tudo aqui. Então ele não mistura mais, não tem que misturar nada circunstancialmente, porque a dimensão humana é uma circunstância. Então, às vezes não dá certo aqui quanto até mesmo problemas humanos, mas quanto à eleição, não. Por isso que a nossa convivência, de um modo geral, irmãs com irmãs, irmãos com irmãos, não pode, deve ser cuidadosa nesse sentido. Não mistura a eleição. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Estas 7 igrejas situadas na Ásia Menor tinham certas características nelas, isto quer dizer, sementes nelas, naquele tempo, as quais chegaram a ser o fruto maduro nas eras subsequentes. Os que apenas foram plantinhas ali, saíram depois numa colheita madura, como disse Jesus. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? De todos os modos, o que vale a pena agora, o que vale realmente nós observarmos antes de sairmos, é isso, é que nós estamos na conclusão desse período dos gentios, a plenitude dos gentios, ou seja, o cumprimento das eras dos gentios, acabou. Eu vou sempre repetir isso. Quando o irmão Branham disse, eu não oro mais pela América, ele estava dizendo, acabou. Estava ouvindo ali, antes de entrar no nosso programa, abençoa, Senhor, as nossas autoridades militares, civis, eclesiásticas. Esse aí que é luz, né? É muita luz.
Abençoa, Senhor. Abençoar o quê? Em que sentido é abençoar? O que você pensa de bênção? O que é bênção, afinal? Com razão, os filhos nem pedem bênção mais aos pais. Por quê? Onde é que está a bênção realmente? Até preferiu ser mais autêntico mesmo. Agora, eu tenho uma coisa, vocês não sabem, minha avó está aqui, todo dia que ela vem no culto, eu peço bênção para ela me abençoa. Amém. Mas o que se pensam de bênção, gente? Um homem viaja aí, vai num país, chega lá, desce no chão, beija o chão, abençoou. Abençoou o carnaval, abençoou o futebol mercenário, abençoou tudo, a política podre, abençoou tudo. Meu Jesus, o que é isso? Vamos ter realmente noção do que é bênção. Bênção está dentro da cova dos leões, bênção está na fogueira, 7 vezes mais aquecida. Isso é que é a bênção. Bênção. O Senhor vos abençoe. Vos dê a bênção, mais ainda. Confirme a bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.